Bom dia, queridos. Eu já acordei mais cedo, mas eu não estava conseguindo gravar. Minha garganta inflamou e eu tô ruim para respirar e até mesmo para engolir, então eu não vou conseguir gravar os áudios de hoje. Tinha preparado um tema tão lindo esse aí que eu tô mandando para vocês sobre a sabedoria. Eu fiquei até tarde ontem depois da gravação do podcast. E aí quando eu cheguei em casa já estava sentindo um pouco a respiração ruim e a garganta arranhando. Tomei um medicamento, mas não foi o suficiente. Então eu vou fazer o seguinte, para que você não fique sem o acompanhamento do jejum de hoje, eu vou escolher alguns materiais, um de cada dia, de algum tempo atrás aí, e vou passar hoje para que você acompanhe, tá bom? E na quarta-feira que vem, eu quero retomar esse nosso tema sobre a sabedoria. Agradeço o carinho, a preocupação de cada um de vocês e pode deixar que eu vou ficar bom, afinal de contas, sexta-feira aí é o meu aniversário, então eu vou ficar sarado até lá. Ai, que Deus derrame sobre todos nós a sua unção poderosa e que diante das necessidades que cada um de nós temos, a graça dele seja suficiente na nossa vida, tá bom? Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. Um abraço carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7. Deus não se arrepende. A própria palavra diz que nele não há sombra de variação. Mas esse texto, ele talvez traga para a gente pelo menos uma inquietação. Se Deus não se arrepende, então como aqui está dizendo que ele se arrependeu de ter feito o homem? Não tem como Deus se arrepender. Isso porque ele já sabe todas as coisas, mesmo antes de elas virem à existência. Até porque ele mesmo é o Criador de todas as coisas. O texto certo é que Deus se entristeceu. Deus ficou triste devido à condição moral que o homem se encontrou. E olha, vou dizer uma coisa para você. Às vezes é difícil de imaginarmos quanta maldade o ser humano chegou a praticar a ponto de Deus se entristecer. E não apenas se entristecer, mas executar um juízo sobre a terra. E como consequência desse comportamento degradado, depravado em que o homem estava, não apenas ele foi sentenciado, mas a própria terra e os animais também haveriam de sofrer as consequências do juízo eminente de Deus. Aqui inicia-se então a história de Noé. E Noé, ele surge exatamente nesse contexto, onde Deus vai exercer um juízo. Agora, quando olhamos para Deus dando uma sentença tão grave como essa, nós precisamos enxergar o amor e a graça de Deus e a sua paciência e misericórdia. Isso mesmo. Hoje em dia existe uma filosofia de que, pelo fato de Deus ser amor, ele sempre vai tolerar todas as coisas que o homem faz, ainda que seja coisas em rebelião aberta contra a sua vontade ou contra a sua orientação expressa em sua palavra. Não existe engano tão corrupto como esse. Afinal de contas, Deus, ele é amor e também esse amor
precisa ser demonstrado por meio da sua justiça. E aqui, quando nós olhamos Deus decretando uma sentença sobre os seres humanos e sobre a terra, é exatamente um prenúncio, é uma indicação, é um pequeno evento daquilo que aconteceria no final do tempo, quando Deus, em sua palavra, no livro de Apocalipse, diz que vai corrigir todas as distorções, destruindo de uma vez por toda pecado e aqueles pecadores não arrependidos que deixaram o pecado dominar o seu coração. Sabe, Deus ama você de uma forma muito especial. Da mesma maneira que nós amamos nossos filhos, só que Deus, em uma proporção muito maior, Ele nos ama e nos perdoa. A grande questão aqui da tristeza de Deus é que os seres humanos não se arrependiam e cada dia eles praticavam um pecado mais ofensivo, se tornavam mais rebeldes, a ponto de Deus enxergar na linha do tempo e ver que se Ele não intervisse de uma forma tão dramática como foi o dilúvio, o ser humano se autodestruiria. Isso revela para mim e para você que não podemos ficar longe da presença de Deus, porque o nosso coração é enganoso e corrupto e nós temos uma inclinação para fazer aquilo que entristece a Deus. Por isso hoje, se o Espírito impressionar você diante de algo que você está fazendo que pode estar entristecendo Deus, deixe isso de lado. Peça perdão e ande em novidade de vida, para que as nossas ações não venham entristecer aquele que nos criou e nos ama e nos resgatou, mas que a nossa vida seja um testemunho de louvor ao nosso Criador. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Gênesis capítulo 3, verso 9. A iniciativa da salvação é um pressuposto da ação divina. Ao olharmos todas as Escrituras, vemos constantemente o homem se afastando, o homem se desviando, o homem se escondendo, o homem se corrompendo, o homem negando, mas Deus insistentemente indo à sua procura, indo ao seu resgate, indo para salvar. Isso nos mostra que Deus nos ama de uma forma incondicional. Muitas vezes, você talvez vai ouvir pessoas, ou você até mesmo pense, que necessita mudar determinados comportamentos para ir à presença de Deus. Não, eu sou uma pessoa muito ruim, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de usar drogas, eu preciso parar de adulterar, eu preciso parar isso ou aquilo para que Deus me aceite. Mas sabe, se existe um engano terrível, esse é um deles. Isso porque, distante de Deus, não temos como mudar absolutamente nada. Até porque toda e qualquer mudança positiva que aconteça no caráter e no comportamento do ser humano já é uma ação do Espírito Santo na vida desta pessoa. Por isso, nós precisamos criar o entendimento de que devemos ir à presença de Deus como estamos, porque é na presença dele que os milagres acontecem. Por isso, quando você escutar alguém dizendo que não, eu preciso de um tempo, eu preciso arrumar isso, eu preciso corrigir aquilo, automaticamente ajude essa pessoa a entender que ela precisa mesmo permanecer na presença de Deus. Quando nós olhamos Jesus contando a parábola do filho pródigo, que vende todas as coisas do pai, a parte da sua herança e sai para um país distante. É verdade que o pai, nessa específica história, ele não vai em busca do filho pródigo. Mas, quando você e eu olhamos neste mesmo capítulo, Jesus contando a história da moeda perdida e a história da ovelha perdida, nos deixa evidente que Deus tem a ação de ir em busca daquele que está perdido. Isso porque muitas vezes o próprio perdido não tem a consciência de estar perdido, como
no caso da parábola da moeda. Ou então, aquele que está perdido não sabe como voltar para casa, como é o caso da ovelha perdida, que o bom pastor coloca sobre os ombros e leva de volta à segurança do aprisco. Não importa o que você tenha feito, não importa quão defeituoso seja o seu caráter, não importa como as pessoas julgam você. Eu quero que você, nesse momento, escute a voz de Deus perguntando: onde estás? Onde estás? E essa pergunta não é simplesmente para saber geograficamente aonde você está, mas é para que você reconheça que existe um Deus que está à sua procura e quer que você esteja na presença dele todos os dias, porque a cada momento que você e eu permanecermos na presença dele, o Senhor pode restaurar em cada um de nós a sua imagem, perdida e corrompida pelo pecado, mas que pelo poder do Espírito podemos novamente ser aceitos como filhos e filhas de um Deus que nos ama. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Imediatamente após a desobediência de Adão e Eva, os resultados do pecado começaram a transparecer na vida deles. Os olhos deles se abriram e realmente perceberam que estavam nus. A glória de Deus que revestia o primeiro casal fora retirada como consequência imediata da desobediência. Agora, eles perceberam que haviam desobedecido a Deus e as consequências já estavam sendo uma realidade na vida de cada um deles. Automaticamente, correram então para fazer alguma coisa para esconder a nudez. E eles pegaram folhas de figueiras e fizeram a sua primeira roupa. Essas folhas de figueira, elas têm um simbolismo muito grande, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a nossa humanidade. Nós, muitas vezes, queremos tampar o sol com a peneira, como diz o ditado popular. Queremos um meio de salvação que não passe pelo sacrifício de Cristo. Muitas vezes, as pessoas pensam que podem, pela sua própria justiça, pelas suas próprias ações, esconder a realidade do pecado que habita em cada um de nós. Depois que Deus encontra o casal, Ele sacrifica o primeiro cordeiro e dá para eles a veste da justiça de Cristo. Queridos, não há outro meio de salvação que não seja a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e o seu sacrifício pela humanidade. Muitas vezes, nós vamos tentar fazer para nós uma roupa, uma justiça, os nossos atos de bondade, a nossa obediência, como folhas de figueiras. Mas você e eu não podemos cometer esse mesmo erro que os nossos pais cometeram lá no passado. Isso porque você consegue imaginar a durabilidade de uma roupa de folha comparado com a durabilidade de uma folha de pele de cordeiro? Não tem nem como comparar. Assim, a justiça de Cristo ela se torna mais que suficiente e duradoura para todo aquele que aceita pela fé a expiação do sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar. É interessante nós notarmos que quando eles percebem que estão nus, eles procuram fazer essa roupa e mesmo com essa roupa de folha de figueira, alguma coisa na mente deles deu a informação de que ainda não era o suficiente e eles se escondem da presença de Deus. Será que não é essa hoje a atitude da humanidade?
encontrar um meio de salvação própria e ainda assim se esconder da presença do Senhor? Será que hoje você e eu, em alguma área da nossa vida, estamos com alguma roupa de folha de figueira e talvez, pior ainda, será que apesar de estarmos na igreja, ainda estamos nos escondendo da presença do Senhor? Lembre-se, não há como se esconder da presença de Deus. Não tem como você se tornar bom para depois você ir a Deus. Não tem como você abandonar determinados comportamentos destrutivos para depois você ir a Deus. Não tem como. Por isso o Senhor vai à nossa procura e quer nos restaurar da forma como Ele nos encontrar, nus, cobertos com uma simples e frágil folha de figueira, para que após nos encontrar nessa situação, Ele, pelos méritos de Cristo, nos ofereça a sua justiça, o seu perdão e a sua salvação. Falou Caim com seu irmão Abel. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: Não sei. Sou eu, por acaso, guarda ou vigia do meu irmão? Esta foi a primeira tragédia que Adão e Eva presenciaram. Eu fico tentando imaginar tudo aquilo que Caim deixou Satanás construir dentro da sua mente, a ponto de ele projetar a desobediência que ele mesmo fez contra uma ordem clara de Deus, e agora ele transforma isso em ódio. Ódio contra o seu irmão, o seu sangue. Ele simplesmente imagina que Deus não aceitou o sacrifício dele por conta do seu irmão. Que trágico. Muitas vezes nós não imaginamos o final de pensamentos que nós damos vazão em nossa mente. A gente começa a pensar coisas pequenas, coisas simples, mas Satanás ele pode potencializar isso para transformar em um grande mal, Começa com um simples olhar a uma mulher ou a um homem e com o passar do tempo, os dois estão tendo relações íntimas ilícitas. Começa a encobiçar alguma coisa e daqui a pouco a pessoa está maquinando roubar aquilo. E assim, o pecado ele começa de forma aparentemente pequena, mas Satanás sabe como ele pode fertilizar isso na mente humana a ponto de fazer com que no final a tragédia seja muito maior do que nós imaginamos. Eu gostaria de, junto com você, tentar imaginar aquilo que aconteceu no coração de Adão e Eva quando eles encontraram o corpo do seu filho ensanguentado, deixado a ermo no chão. Quanta dor! Quanta dor! Eu fico imaginando Eva segurando o seu filho no braço e chorando. Eu consigo escutar os gritos daquele casal. Eu consigo ouvir. Você consegue? Eu ouço aquele brado de angústia, de dor, de revolta, de tristeza e de culpa contra si mesmo, sabendo que foi exatamente a desobediência que eles cometeram poucos anos antes dentro do jardim que ocasionou esta desgraça agora materializada na morte do filho deles fora do jardim do Éden. Adão
e Eva conseguiram ter uma dimensão da dor que Deus sentiu quando eles o desobedeceram. Mas agora era tarde, não havia como voltar atrás, e eles sentiram o peso da responsabilidade da desobediência. Sabe, queridos, Deus perdoa todos os pecados que nós cometemos, mas nem todas as consequências do pecado Ele tira da nossa vida. Por isso, o melhor conselho que você e eu temos da palavra de Deus é que não brinquemos com nenhum tipo de pecado. Por mais inofensivo que ele se aparente e por mais que você pense que tem o domínio, que pode parar quando quiser, não brinque com o pecado. Porque Satanás, ele já está há séculos manipulando o comportamento humano exatamente com esse tipo de pensamento para causar dor. Por isso você e eu precisamos olhar para esse casal que está de joelhos no chão, segurando o seu filho morto, para que a gente tenha a dimensão daquilo que nós estamos fazendo hoje. E se isso não for o suficiente, olhemos um pouquinho mais adiante e contemplemos Cristo na cruz morto, para que a gente tenha a dimensão do quão ofensivo é a Deus o pecado. Ao mesmo tempo que olhamos Cristo na cruz como o salário da nossa morte, do nosso pecado, também olhamos para esta mesma cruz como um símbolo de perdão, esperança e salvação. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Gênesis capítulo 8, verso 1. 150 dias haviam se passados. 40 dias de chuva, chuva torrencial. Olha, depois, se você tiver a curiosidade de ler o capítulo sobre o dilúvio do livro Patriarcas e Profetas, você vai ver algumas declarações muito interessantes desse grande acontecimento. Para que você tenha uma noção da dimensão desse evento, o próprio Satanás temeu a sua existência, considerando que já seria esse o juízo de Deus sobre a sua vida. Agora, quando nós imaginamos águas caindo do céu, águas rompendo das terras como vulcões, águas de todos os lados com toda a violência, os animais correndo para preservar a vida, os homens correndo para os montes mais altos. No entanto, tudo era em vão. A água cobriu toda a superfície da terra e tudo deixou de existir. Tudo. Somente os animais marinhos foram preservados, mas o restante tudo foi destruído. 150 dias está Noé dentro dessa arca, 5 meses. Que prova, hein? Que prova. Muitas vezes nós imaginamos que o agir de Deus vai ser rápido. É assim que nós queremos que seja. Mas infelizmente, o tempo de Deus parece que é diferente do nosso tempo. E pelo fato de nós não considerarmos que o tempo de Deus é diferente do nosso, nós muitas vezes indagamos que o Eterno parece que se esqueceu de nós. Está demorando tanto, Senhor. Por que tu não ages? Esqueceste de mim? Esse questionamento, eu tenho certeza que ele não é exclusivo seu. No próprio livro de Salmos, nós encontramos vários salmos sendo expressos por meio desse desabafo. Será que o Senhor se esqueceu? Não, querido. O Senhor jamais se esqueceria de você. E quando nós olhamos esse texto que Deus se lembrou de Noé, é apenas uma força de expressão. Isso porque foi o próprio Deus que cuidou deles durante todos esses 150 dias. Ademais,
Pergunto eu para você, por acaso existia outra família na terra para Deus cuidar, a não ser Noé? É claro que não. Então o Senhor, Ele jamais esqueceria de Noé, jamais. E sabe o que eu quero dizer para você hoje? É que Deus não esqueceu de você. Deus não tem amnésia. Deus não tem Alzheimer. Ele se lembra de todas as coisas. Não apenas se lembra, mas Ele tem o conhecimento de toda a causa, de toda a situação. Se você considera que o Senhor talvez esteja demorando muito, é porque Ele está trabalhando em detalhes que você não tem a percepção. Mas no final de todas as coisas, quando nós permitirmos que Ele continue agindo, nós vamos olhar para trás e vamos louvá-lo, porque Ele conduziu a situação e resolveu de uma forma que nós nem imaginávamos. E a solução de Deus sempre é uma solução definitiva quando nós confiamos, descansamos e fazemos aquilo que nos compete fazer. Lembre-se, Deus, Ele nunca esquecerá de você.